Fala galera, trazendo aqui a correção de mais uma questão da prova AFA. Vamos dar uma olhada. E antes da gente começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com 5, 10 amigos e ativa as notificações. Então beleza galera, a gente está fazendo ali a correção da versão A da prova AFA de 2021, a galera ingressante 2022, beleza? Então a numeração que eu estou seguindo é da versão A. Se você fez a prova versão B ou C, ou está corrigindo através dela, é claro que o número da questão vai ser a mesma, porém a alternativa correta é a mesma que a gente marca, tá bom? Na verdade, a numeração da questão é diferente. Então vamos lá. Na versão A é a questão 55 agora, que ela trouxe o seguinte: considere a função real f de, levando nos reais, definida por, e me deu essa função. Então, se ele me deu uma função, galera, a primeira coisa que eu tenho que olhar é condição de existência. Quando que isso vai acontecer? Se eu tenho uma fração, é claro que os meus denominadores não podem ser zero. Então, condição de existência ali, tanto o cossecante como a secante tem que ser diferente de zero. Então, já vamos tomar nota dessa parte. Eu tenho que ter ali a condição de existência, que são as seguintes. Cossecante do x tem que ser diferente de zero e a secante de x também deve ser diferente de zero. Essa é a nossa condição de existência. Só que, se a gente olhar para ficar ali formalmente mais correto, né, se a gente olhar ali rapidinho no ciclo trigonométrico, vamos fazer aqui a mão livre mesmo, cosseno e o seno. Quando eu estou olhando para qualquer valor x, e falando que ele tem que ser diferente de zero, né, cossecante e secante, a gente está olhando ali para os 4 pontos principais ali, né, 0, 90, 180, 270 e fechando o ciclo 360. Só que eu não sei quantas voltas isso vai dar. Então, para essa definição nossa ficar completa, né, isso aqui tem que acontecer quando? Quando o nosso x ele for diferente, vamos colocar aqui que 1k vezes π sobre 2. E aí esse k ele vai ficar variando, né? Então a gente vai colocar ali para todo k pertencente aos inteiros. Então esse k ali vai estar variando. E aí eu vou ter quantas voltas a gente precisar, né? Sempre de 90 em 90 para chegar nesses pontos. Por isso o π sobre 2, tá? Então essa é a distinção tanto para o de cima como para o de baixo, ok? Então beleza. Agora olhando para a nossa função, eu tenho que lembrar que cossecante, apesar do nome nos enganar, nada mais é do que, a gente quer falar que é 1 sobre cosseno, mas na verdade ele é 1 sobre seno. E a secante de x, a gente quer falar que é 1 sobre seno, mas não é essa a ideia, ela é 1 sobre o cosseno de x, ok? Então, como fica a nossa função? A nossa f de x, então, ela vai ficar da seguinte forma. Vamos pegar ela aqui. Ela é seno de x, 1 sobre seno de x, menos o cosseno de x, e 1 sobre o cosseno de x, que seria a nossa secante. Beleza. Organizando isso daqui, a gente vai ter o seguinte. Vamos apagar aqui esse ciclo para usar aquele pedaço ali daqui um pouco. Então, organizando essa parte, eu vou ter o seguinte. Nossa f de x, ela é quem? Eu vou ter ali seno de x multiplicando pelo inverso, né? Vai ficar seno vezes seno, eu vou ter seno ao quadrado de x menos cosseno vezes o inverso de 1 sobre cosseno. Eu vou ficar cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Ok. Então a gente vai ficar com isso daqui, né? Seno ao quadrado menos o cosseno ao quadrado. Se nós lembrarmos das relações trigonométricas ali, a gente tem que o cosseno de 2x ele é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então, na verdade, o cosseno de 2x, ele é o quê?
cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então, nota que é o sinal inverso do que a gente tem. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E a nossa função é seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Então, disso a gente pode falar que a nossa f de x ela é menos o cosseno de 2x. Lembrando daquela relação trigonométrica. Beleza? Então tá. Como uma das questões que ele nos levanta ali, ele pergunta sobre período, mas antes disso vamos olhar as anteriores. Ele fala, ó, o conjunto imagem de f vai de menos 2 a 2. Tá fora, né? Por quê? Se a gente tem ali, ó, menos o cosseno de 2x, que é cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, a gente está trabalhando ali com os valores iniciais, ele vai ficar oscilando ali no nosso ciclo trigonométrico. Lembra que ele vai de 1 a menos 1, certo? Então, a primeira opção ali, a gente já descarta. Não nos atende. Beleza. Deixa eu voltar aqui a tela. F é decrescente de 0 a 2π. Né? 0 aberto até π sobre 2 aberto. Então, ela é decrescente nesse espaço. Também não vai acontecer, né? Porque a gente tem ali o cosseno ao quadrado, seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Novamente, olhando para o ciclo trigonométrico. Cosseno e seno. O cosseno ele vem aumentando nesse espaço. Né? Ele começa em 0 e vai até a 1. E o seno faz o contrário. Então, ela não vai atender o que ele nos trouxe ali. Então, ela não é decrescente nesse espaço. Também vamos descartar esse item B. Item C. X pertence aos reais, tal que x é diferente de kπ. E a gente viu que não é. Né? A gente viu, já escrevemos lá no nosso começo, que ele vai ser diferente de kπ sobre 2. Então, também não nos atende, lá no alto da tela. Kπ sobre 2, porque ele vai de 90 em 90. E não de 180, como ele está nos sugerindo aqui. Item D, jogou fora. E agora aqui está falando sobre o período. Por eliminação já é nosso gabarito, mas vamos dar uma olhada no cálculo. Como que eu chego nesse cara? Lembra que o nosso período, né, vamos fazer aqui ele nesse espacinho, o nosso período, o nosso t, ele vai ser o 2π dividido por quem está acompanhando ali o nosso x, então por 2. Então, o nosso período é π. E realmente ele nos trouxe que o período é π. Olha lá, o período de f é π. Então aqui a gente tem o nosso gabarito, item D. D de delta, D de dei conta. Matamos mais uma questão aqui de forma fácil e direta. Beleza, galera? Então, aqui a gente usou o quê? Só as ideias básicas do ciclo trigonométrico, algumas transformações trigonométricas e a ideia, né, das inversas, cossecante e secante, ok? Aguardo vocês na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.